Olá, pessoal! Essa é a nossa segunda revisão do Inglês na Prática. Nessa revisão, nós vamos falar sobre as aulas 7 e 8. Na aula 7, nós tratamos sobre o presente e na aula 8 sobre rotina. Antes de começar a aula 7, eu recomendei que vocês assistissem algumas aulas e também pedi que vocês assistissem 2 aulas essenciais. As aulas essenciais foram 2 e 9 do módulo 1 do Descomplicando a Gramática. E as aulas que eu recomendei para que ajudasse vocês a entenderem melhor o tema foram as aulas 10, 19, 34 e 35 do módulo 1 do Descomplicando a Gramática e as aulas 5 e 6 do módulo 2 do Descomplicando a Gramática. Pessoal, lembrando que nesse curso Inglês na Prática, o nosso foco não é aprender gramática, é aprender a nos comunicar. Já no Descomplicando a Gramática, do professor Alex, ele explica um pouco mais a fundo a gramática. Se vocês assistirem todas as aulas, vai ajudar muito a complementar os assuntos, beleza? Então vamos lá. Na aula 7, nós aprendemos o presente simples e o presente contínuo. Então vamos começar lembrando do presente simples. Como vocês viram na aula 7, eu expliquei que o presente simples é utilizado para falar de rotina, ou seja, ações rotineiras que fazemos todos os dias, tá? Então, os exemplos que eu dei naquela aula foram: eu trabalho, eu estudo, eu tomo banho. I work, I study, I have a shower. I work, I study, I have a shower. Pessoal, como vocês podem perceber, são 3 ações rotineiras, ações que estamos acostumados a fazer, ok? E também eu ensinei vocês como fazer as frases na forma afirmativa, na forma negativa e na forma interrogativa. Então, na forma afirmativa fica I study English. Eu estudo inglês. I study English. A composição dessa frase é pronome, verbo e complemento. Então fica I study English. Já nas formas negativa e interrogativa, como vocês lembram, eu ensinei que nós precisamos usar o auxiliar do quando se tratar de I, you, we e they. Quando se tratar de he, she, it, usamos o does. Mas o importante é lembrar que nas frases negativa e interrogativa, sempre temos que usar o auxiliar, diferentemente da afirmativa, que usamos só o pronome, o verbo e o complemento. Então, a frase negativa fica I do not study English ou I don't study English, contraindo o do e o not. Então, vocês percebem que temos o auxiliar do na frase negativa. Já na frase interrogativa, temos do you study English? Na frase interrogativa, então, nós colocamos o do no começo da frase. Então, quando começamos a falar, quando começamos o diálogo, a outra pessoa que está nos ouvindo já sabe que estamos fazendo uma pergunta, porque o auxiliar já está no começo da frase, certo? Então, fica do you study English? O do, o pronome, verbo e complemento, nessa ordem. Como eu falei para vocês, quando se tratar de he, she, it, usamos o does. Então, por exemplo, does she study English? Does she study English? Essa é a frase interrogativa, também com auxiliar no começo da frase. A frase afirmativa, she studies English. Pessoal, quando se tratar de he, she, it, na frase afirmativa, como nós não usamos auxiliar, nós colocamos o S no final do verbo. E aí nós temos algumas regrinhas. Mas nesse caso, por exemplo, she studies English. O verbo study termina com Y. Quando o verbo terminar com Y, nós tiramos o Y e colocamos IES no final. Então fica she studies English. E isso vai acontecer quando forem as pessoas he, she, it. Então, poderia ser he studies English ou... E a frase negativa, então,
fica she does not study English. She does not study English. Ou então poderia ser também she doesn't study English, que seria o does e o not contraídos. Beleza? Pessoal, não esqueçam, para as pessoas I, you, we e they, nós usamos o do. Para as pessoas he, she, it, usamos o does na negativa e na interrogativa. E na afirmativa temos que colocar o S no final do verbo, certo? Agora vamos falar do present continuous, presente contínuo, beleza? Como eu expliquei para vocês, o present continuous é utilizado para falar de ações que estamos praticando no momento. Então, por exemplo, eu estou falando, I am speaking, ok? Os exemplos que eu dei na aula. Eu estou conversando, I am talking. Eu estou andando, I am walking. Na prática, as frases afirmativas, negativas e interrogativas ficam assim. I am studying English. I am not studying English. Am I studying English? Então, pessoal, no presente simples nós usamos o auxiliar do ou então o does quando for he, she, it. Já no present continuous, nós não temos esses auxiliares, então nós vamos usar o próprio verbo to be. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Beleza? Então, nesse caso, I am studying English. O verbo vai ter um acréscimo de ing no final. Então, a frase afirmativa vai ficar pronome mais o verbo to be, mais o verbo principal, mais o ing no final do verbo principal e o complemento. Já a frase negativa, I am not studying English, vai ficar na seguinte forma: pronome, verbo to be, not, verbo principal, ing e complemento. E a frase interrogativa, am I studying English? Verbo to be, pronome, verbo principal, ing e complemento. Pessoal, lembrando que a forma da frase é basicamente a mesma que nós vimos no presente simples. O que muda é que o auxiliar do present continuous é o próprio verbo to be. Nós não temos outro auxiliar igual nós temos no presente simples, que é o do ou das. E no presente contínuo, nós precisamos acrescentar o ing no final do verbo principal, ok? Então, agora nós vamos para a revisão da aula 8, que foi o vocabulário de rotina. Lembrando que as ações rotineiras são faladas utilizando o presente simples, o simple present. Então, alguns verbos que nós utilizamos para falar de rotina foram acordar, wake up. Acordar, wake up. Levantar, get up. Levantar, get up. Tomar um banho, have a shower. Tomar um banho, have a shower. Escovar os dentes, brush my teeth. Escovar os dentes, brush my teeth. Tomar café, have breakfast. Tomar café, have breakfast. Passar roupa, iron my clothes. Passar roupa, iron my clothes. Passar maquiagem, put on makeup. Passar maquiagem, put on makeup. Ir para o ponto de ônibus, walk to the bus stop. Walk to the bus stop. Pegar o ônibus, catch the bus. Pegar o ônibus, catch the bus. Descer do ônibus, get off the bus. Descer do ônibus, get off the bus. Ir para a escola, go to school. Ir para a escola, go to school. Ir para o trabalho, go to work. Ir para o trabalho, go to work. Almoçar, have lunch. Almoçar, have lunch. Estudar, study. Estudar, study. Ir para o trabalho, go to work. Ir para o trabalho,
go to work. Assistir TV, watch TV. Assistir TV, watch TV. Lavar a louça, wash the dishes. Lavar a louça, wash the dishes. Lavar a roupa, wash some clothes. Lavar a roupa, wash some clothes. Ler um livro, read a book. Ler um livro, read a book. Limpar a casa, clean up the house. Limpar a casa, clean up the house. Ir para casa, go home. Ir para casa, go home. Fazer o jantar, cook dinner. Fazer o jantar, cook dinner. Jantar, have dinner. Jantar, have dinner. Pessoal, lembrando que nesse caso o jantar é o verbo jantar e não o substantivo, jantar, ok? Ir dormir, go to sleep. Ir dormir, go to sleep. Pessoal, essa foi a nossa segunda revisão. Nos vemos na próxima. Tchau!